salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, verteu seu sangue em sacrifício vicário, em meio aos fariseus, perante o Calvário. Salvo pela graça, mediante a fé. Louvado seja o Rei Jesus de Nazaré, projeto do Pai. Foi Deus quem quis assim, para que viva não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Bem-aventurados são aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra de Deus, pois o tempo está próximo. O tema que nós queremos tratar é exatamente por que Deus criou o homem. Talvez a sociedade em que nós estamos vivendo tenha feito essa pergunta: por que nós existimos? Por que nós somos criados? Qual é o fim e propósito da nossa vida aqui no mundo? O porquê nós nascemos? Por que nós sofremos? Então são perguntas que precisam de resposta. E pretendemos, nesse estudo, tentar responder essa pergunta: por que Deus criou o homem? Vamos responder à luz das Escrituras. Então refletimos nessa pergunta: por que Deus criou o homem? E por que Deus diferenciou o ser humano dos animais? Porque nós pensamos, nós criamos, porque nós inventamos e os animais não. Porque são diferentes de nós. E aí vem uma pergunta que é muito conhecida de nós presbiterianos, e ela respalda exatamente o breve catecismo. Em sua primeira pergunta, é o seguinte: eu vou passar para minha esposa Elisama, ela vai fazer a pergunta para minha filha Evelyn, e ela vai estar respondendo. Então, Elisama, pergunte a Evelyn a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém. Então vejam quão profunda é essa pergunta. Qual o fim principal e supremo do homem? Aqui a resposta a essa pergunta, ela não devaga na sua resposta, porque é respondido que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a primeira resposta que nós queremos dar à pergunta do tema é: por que Deus criou o homem? Para que fim o homem foi criado? Então veja que o fim principal de todo ser humano é glorificar a Deus. Então não há outro propósito. A filosofia, como outros ramos do pensamento, vai dizer que o homem ele veio a esse mundo com o propósito de ter uma profissão, de ter uma ocupação, de ser um diferencial na sociedade. Mas perceba que são respostas que a sociedade, que o mundo religioso dá, que muitas vezes não reflete exatamente o que a palavra de Deus ela responde. Porque Deus criou o homem, mas alguém pergunta: se o fim principal do homem é glorificar a Deus, por que tantas pessoas morrem, por que tantas pessoas adoecem, por que tantas pessoas passam por problemas nesta vida, se o fim principal do homem é glorificar a Deus? Será que nós glorificamos a Deus quando estamos doentes, quando estamos à beira da morte, ou quando estamos na UTI? Então, há motivo para glorificar a Deus? A pergunta é: Deus é o culpado do sofrimento do ser humano? Então a resposta é não. E claro que veremos mais para frente em nossos estudos, em nossas lives doutrinárias, o que realmente ocasionou o sofrimento do homem. Veja que a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. O homem 100% perfeito. O homem, digamos, modelo. O homem essencial. O homem a criatura principal do Senhor Deus. Então Deus o fez perfeito. Mas por que Deus fez perfeito? Ou porque o homem, em sua origem, em sua formação, ele foi criado por Deus sendo perfeito. Porque a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus, capítulo 3, que Deus fez o homem à sua imagem
e a sua semelhança. Deus fez o homem à sua própria imagem e à sua semelhança. Essa é a primeira observação que nós fazemos. Veja que o homem não foi criado para o sofrimento, o homem não foi criado para o pecado, o homem não foi criado para transgredir a lei de Deus, mas ele foi criado para glorificar a Deus. Essa glorificação, ela deveria ser permanente. Então, antes do pecado, o homem glorificava a Deus de forma permanente. Não era algo corriqueiro, não era algo parcial, não era algo inventado. O homem glorificava a Deus constantemente. Por quê? Porque Deus o fez à sua imagem e semelhança, para que ele, por sua natureza, grandeza e virtude, lhe fosse naturalmente perpétua glória na existência e na adoração. Então veja que o propósito de Deus era que o primeiro homem, ele tivesse uma vida de glorificação diante do Senhor. Então o homem não foi feito para o pecado. A sociedade pecadora, pecaminosa, ela acha normal quando o homem, ele peca constantemente, quando o homem transgride. Perceba que ser homem, e aqui eu falo do sexo masculino, é ter a sua própria mulher ou ter várias mulheres. Alguém diz, eu sou livre para escolher a minha, digamos, a minha opção sexual. Eu nasci homem, mas eu posso decidir se quero ser mulher. Mesma coisa, a mulher vai dizer o seguinte, eu nasci mulher, mas eu posso optar em ser homem. Então veja que depois do pecado, veja que a origem do homem, quando Deus o fez, foi uma origem perfeita, sem mácula, sem pecado. Deus não fez o homem para ser uma mulher. Deus não fez a mulher para ser o homem ou querer, de fato, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. É só um exemplo aqui que eu estou dando. Porque Deus o fez perfeito para que ele viesse glorificar o Senhor. Para que ele viesse, na verdade, render glória e constante adoração permanente ao Senhor. Porém, como falei, a sociedade, ela vê o pecado como algo normal, porque a sociedade, ela inverteu os valores, ela manchou os valores que Deus, assim, ordenou. Então, perceba, queridos irmãos, que tudo que nós vivemos dentro de uma sociedade corrupta, dentro de uma sociedade cheia de mácula, então é exatamente o reflexo do pós-queda. Ou seja, antes o homem não era corrupto, antes o homem não era pecador, ele era perfeito porque Deus assim o criou e ele nutria em sua vida a imagem e a semelhança de Deus. Mas depois do pecado, então o homem passa a transgredir a Deus, ele passa agora a inverter os valores de Deus. Ele não glorifica mais a Deus, mas o fim principal era para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como assim nos observa o nosso breve catecismo do Westminster. Mas, como falamos, que iremos analisar, que iremos estudar o breve catecismo à luz da Bíblia, à luz da Sagrada Escritura, eu quero que você acompanhe a leitura em Romanos capítulo 11, versículo 36, e observe o que Paulo ele vai dizer quanto à questão de glorificar a Deus. Perceba que Paulo, no capítulo 11, o versículo 36, ele nos diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele completa dizendo, a ele, pois, a glória eternamente, e assim seja. Ou seja, amém. Então, perceba que Paulo, ele vai exaltar a Deus, ele vai exaltar as maravilhas da sabedoria de Deus. Por isso ele inicia aqui o versículo 33 do capítulo 11, dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele pergunta,
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? E ele conclui dizendo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, sejam dadas a ele de forma eterna ou eternamente. Assim seja. Paulo assim conclui. Mas não para por aí, porque em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, Paulo também vai falar a respeito do propósito principal do homem. O porquê o homem ele foi criado. Para que propósito nós existimos? E ele diz no versículo 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então veja que o princípio aqui é claro. Tudo que nós fazemos deve ser para glorificar a Deus. Por isso aqui a resposta do breve catecismo é que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Ou seja, o homem deve glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, então seja tudo para glorificar a Deus. Por que é que nós temos a capacidade de pensamento, de estudar, de inventar um foguete, de ir ao espaço, criar uma plataforma espacial? Porque muitas vacinas, elas são descobertas para tratar de males que têm dizimado a humanidade. De onde vem a sabedoria humana? Capítulo 3 de Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que nos diferencia dos animais? A questão do raciocínio. Então veja a origem, veja a fonte. Porque o animal ele não pode inventar. Porque, meus amados irmãos, o texto aqui em Gênesis capítulo 3 é claro quando ele diz: porque Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança. Deus não fez o animal à sua imagem e à sua semelhança. Deus fez o homem. É por isso que nós, irmãos, nós criamos, nós inventamos, nós pensamos, nós raciocinamos, porque somos a imagem do nosso Criador. E por isso, meus amados, embora sendo uma imagem manchada pelo pecado, mas o ser humano, ele ainda tem a imagem e a semelhança de Deus. Então, por isso que Paulo diz que tudo que você faz, que tudo que você executa, você come, você bebe, seja tudo para a glória de Deus, porque esse foi o fim para o qual nós somos criados pelo Senhor Deus. Por isso, meus amados, somos diferentes dos animais pelo fato de termos em nós a imagem e a semelhança do Senhor nosso Deus. Então, o pecado ele vai prejudicar de forma desgraçada o homem. O pecado corrompeu o ser humano, mas Deus lhe preservou, na essência, princípios qualitativos da base original. Precisamos, amados, observar isso. Por isso que Deus, lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque, meus amados, o ser humano, ele tem a essência de Deus, a essência divina, a sua base, o seu alicerce, reflete a imagem de Deus. Então veja, meus amados, que o pecado, ele mancha essa imagem do homem. Quando Adão, ele peca contra Deus, ele passa a ser manchado pelo pecado. Ele precisa, de fato, se voltar para Deus, para que, na glória eterna, essa essência de Deus, ela possa ser restaurada. O homem em si mesmo, apesar da queda, ele glorifica a Deus, ele deve glorificar a Deus. Ele passa a glorificar a Deus quando ele se volta para Cristo. Ele passa a pensar em Deus. Ele passa a ver agora o mundo como algo diferente quando ele volta-se para o seu Deus, quando ele se converte diante de Deus. Então, meus amados, o homem em si mesmo, apesar da queda, ele glorifica a Deus, ele deve glorificar a Deus, pois é o único ser moral, intelectual, volitivo e criativo.
Então, falando aqui da diferença entre nós, seres humanos, e os animais, observamos aqui que Ele, Deus, nos deu raciocínio. Somos seres racionais, seres pensantes, somos movidos de cognição, somos movidos de intelecto. Meus amados irmãos, os regenerados em Cristo Jesus, retirados da humanidade degenerada, corrompida pelo pecado, através da eleição da livre graça divina, eles recuperam a espiritualidade e se reconciliam com Deus. Porque o homem, ele transgrediu, ele se apartou de Deus, ele deixou Deus. E por isso ele necessita urgentemente se voltar para o Senhor. Para que esse objetivo, para que ele venha atingir o objetivo de glorificar Deus. Ou seja, para que ele venha pensar qual é o fim que ele foi criado, que foi glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Mas, como nós gozamos do Senhor para sempre, veja que em Salmos, capítulo 73, Salmos 73, lá nos versículos 24 a 26, nos diz que quando o homem, quando o ser humano, ele tem a sua vida restaurada dentro de Deus, ele passa a entender qual é o fim principal, do porquê ele foi criado, ele passa agora a glorificar a Deus, ele passa a sentir alegria em Deus para sempre. Porque, meus amados, que em meio a tanta tristeza, a tanto desamor, a tanto sofrimento, nós que servimos a Deus, que buscamos estar diante de Deus, nós somos felizes. Mas alguém diz, mesmo em meio à morte? Sim, mesmo em meio à morte. O crente sofrendo, mas ele se alegra em Deus, porque ele tem Deus em sua vida, porque ele agora foi restaurado por Deus. É por isso, irmãos, que os versículos 24 a 26 do Salmo 73 nos diz: quem mais tenho eu no céu, não há outro em que eu me compraza, ou seja, tenha prazer na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Veja, meus amados, que o salmista inicia aqui o versículo 24 dizendo: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ele diz, quem mais tenho no céu? Ou seja, ele está falando aqui, eu tenho apenas a ti, Senhor, no céu. Mas ele diz ainda, queridos irmãos, não há outro em que eu tenha prazer na terra. Ou seja, eu pergunto, onde você tem buscado prazer? Nas alegrias deste mundo? Nas festividades? Olha quanto a sociedade, ela tem gemido, ela tem se frustrado pelo fato das festas que eles gostam de curtir, como o carnaval, como a festa junina de São João, e entre outras, não está tendo possibilidade. Por que será? E então, quando os governantes mandam fechar as praias, o lazer, o prazer, ou então quando os governantes, eles ordenam que fechem os bares, percebam, meus amados, que é um clamor, porque o ser humano sem Deus, ele tem prazer nas coisas que não tem Deus, nas coisas sem Deus. Eu não estou falando que a praia não tem Deus, porque a praia foi criada por Deus, mas estou falando do prazer, do desejo do ser humano, que muitas vezes não é Deus, mas apenas, muitas vezes, a criação de Deus. E é por isso, irmãos, que o salmista diz: quem eu mais tenho na terra, em quem me compraza, em quem eu tenha prazer. Então ele olha para os cantos, ele olha para o universo, ele olha para a terra, olha para os países e pergunta: quem pode me dar prazer além de ti? Será que esse é o nosso pensamento, queridos irmãos? Será que nós temos essa motivação, essa alegria de ter prazer no Senhor, mesmo que tudo se feche, mesmo que o mundo se acabe, mesmo que não haja saída para a humanidade? Será que nós temos prazer no Senhor ou não? A segunda coisa, irmãos, que nós queremos ainda
falar de forma breve, é que o Senhor, Ele nos salvou para que voltássemos ao princípio original, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Observe que o salvo em Cristo Jesus, ele não deve ser, ele é sal, ele é luz. Jesus diz: vós sois o sal da terra, ou seja, faça a diferença. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus, e ele acrescenta dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, meus amados, observem bem, quando Mateus, no capítulo 5, versículos 13, 14, 16, ele fala que nós somos sal da terra. Ele fala que nós somos luz. E por sermos luz, ele diz: portanto, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam o Senhor Jesus Cristo. Onde, meus amados irmãos, o remido é colocado como boa semente, ali floresce a dignidade, a honestidade, a sinceridade, a bondade e a paz. Por que isso? Porque o crente, ele foi chamado para ser diferente de uma sociedade corrompida. O crente, ele foi chamado para glorificar a Deus em todas as instâncias deste mundo, desta vida. Embora o mundo esteja corrupto, embora haja violência, embora haja corrupção, embora haja miséria, mas nós que servimos a Deus devemos ter o princípio de glorificar a Deus. Saiba que você foi formado para glorificar a Deus. E você só pode glorificar a Deus se você se voltar para Deus através de Jesus Cristo. O nome de Deus, irmãos, é santificado na vida dos seus santos. Cristo administra os seus servos. Jamais ele é administrado por eles. Muitas pessoas querem administrar Deus, querem dizer a Deus o que ele tem que fazer. Mas Cristo, meus amados, é quem administra a vida da sua igreja, a vida dos seus servos. Quando renunciamos às glórias do mundo, os prazeres do mundo, então, meus amados, nós passamos a glorificar a Deus. E a segunda coisa que o nosso breve catecismo ele fala, que além de glorificar a Deus, então sentimos prazer em Deus. Nós gozamos a Deus e não é apenas uma forma momentânea, mas é para sempre. A Bíblia nos diz que devemos louvar a Deus, seja na alegria, seja na dor. A paternidade divina, meus amados, é imensurável, mais profunda, mais significativa e mais construtiva. Nunca se apartará do crente regenerado. Ou seja, é por isso, meus amados, que o crente tem alegria constante no Senhor. Que o crente ele nunca desanima diante de Deus, porque ele sabe que Deus está sempre ao seu lado. Porque ele sabe que Deus está sempre em seu coração. Porque Deus, como Pai celeste, ele cuida de forma eterna da sua igreja. Ele cuida da sua igreja continuamente. E por isso, meus amados, a igreja do Senhor, ela deve estar sempre alegre, sempre gozando das bênçãos de Deus. A humanidade geral, queridos irmãos, porém seduzida pelo pecado, por Satanás, afasta-se do Salvador e se entrega a si mesma aos seus prazeres e se afasta do Senhor Deus. É preciso que volte-se ao Senhor Jesus Cristo. É preciso, meus amados irmãos, que nós, como servos de Deus, possamos proclamar esse Evangelho, de forma que a sociedade ela possa entender qual o seu propósito neste mundo. Os filósofos antigos, a partir de Platão, Aristóteles, entre outros, Sócrates, eles sempre pensaram o porquê da nossa existência aqui no mundo. Mas muitos deles não tinham Deus. Então tentavam, na verdade, entender o porquê da sua existência fora de Deus e não a partir de Deus. Então por isso surgiu muitas filosofias e que não chegaram a uma verdade absoluta. Mas nós temos, através da palavra de Deus e na palavra de Deus, a verdade absoluta,
que mostra exatamente o porquê nós fomos criados. O porquê nós existimos, para glorificar a Deus. O cristão regenerado, meus amados, glorifica o Salvador e vive no gozo de sua paternidade e proteção sempre. É isso, meus amados, que o catecismo, o breve catecismo, em sua primeira pergunta, quando ele fala qual o fim principal do homem, quando ele responde que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, aqui está a resposta. É que nós, aquele que serve a Deus, ou aqueles que são tocados para servir a Deus, eles passam a glorificar a Deus e, como resultado, eles sentem a presença de Deus e se alegra em Deus. Então que Deus ele possa abençoar cada um de vocês. Esse é o fim principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Amém. Mas louvo ao Senhor por tudo quanto Ele fez, pelo que Ele declarou lá em João 3,16. Motivado por amor, entregou Jesus pra morrer no meu lugar, suspenso numa cruz. E pra todos quanto creram, o seu sangue trouxe paz, justificação, reconciliação com o Pai. Vai, vai, vai.